de Professores de hoje debate a questão política, trabalhista, previdenciária que está movimentando o país rumo à greve geral do dia 28 de abril. Para falar sobre o assunto, Celso Napolitano recebe o professor Gilson Reis, coordenador geral da CONTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, e também Fábio Zambon, vice-presidente do Simpro São Paulo e diretor da CONTE. Pode entrar, a sala é sua. Olá, esse é mais um Sala de Professores, que é o programa da FEPESP. Agradecemos novamente a sua participação e o seu prestígio. Hoje estamos aqui com o professor Gilson Reis, que é o coordenador da CONTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, e também é vereador em Belo Horizonte pelo PCdoB. Olá, Gilson, tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. Obrigado pela sua presença. Estamos aqui também com o professor Fábio Zambon, que é vice-presidente do Simpro São Paulo e é também diretor da executiva da CONTE. Tudo bem, Zambon? Tudo bem, é um prazer participar do programa. Também é uma grande alegria tê-los aqui conosco e com os nossos companheiros aqui da sala de professores. Bom, o nosso tema hoje é a questão política, trabalhista e previdenciária do Brasil. Mas, antes disso, eu queria que o Gilson colocasse em breves palavras o projeto da sua gestão, da gestão desta nova diretoria frente à CONTE. A diretoria da CONTE foi eleita o ano passado, no Congresso do ano passado, para um mandato de 4 anos. E o Gilson assumiu a coordenação geral da diretoria colegiada da CONTE. Então eu gostaria que o Gilson, em poucas palavras, explicasse para os nossos amigos e para as nossas amigas qual é o projeto da Confederação, que cada vez mais tem se consolidado na defesa e na coordenação de todos os sindicatos e federações que representam os trabalhadores em estabelecimento de ensino. Olha, nós tivemos, na minha avaliação e na avaliação da nossa executiva, da direção, um congresso político consistente. Tivemos uma chapa única de composição com todas as forças políticas, avaliando o quadro político que nós estávamos atravessando já naquele período de golpe de Estado no Brasil, em agosto de 2016. E o que nós temos avaliado com 8 meses de gestão é que nós temos avançado. A CONTE, de forma muito forte, participou das manifestações dia 15, em todo o país, uma experiência nova nossa. Novamente agora, dia 28, estaremos nas ruas com os professores da rede privada. Uma gestão democrática, transparente, que nós queremos construir com os sindicatos, as federações, através de debates, seminários, atividades políticas, de comunicação, enfim. Eu penso que nós estamos avançando e eu tenho uma grande expectativa de que nós iremos não só consolidar a CONTE, hoje é uma entidade que representa 1 milhão de trabalhadores no Brasil, uma entidade consolidada aqui em nosso país, mas fundamentalmente, de forma muito decidida, entrar nesse debate no mundo sindical, do direito do trabalho, direito previdenciário, a questão da educação. Então é uma entidade que avança e que nós com certeza avançaremos muito nesses próximos 4 anos. Com certeza. Zambon, a tua expectativa em relação a essa gestão da CONTE? O Gilson já colocou um congresso que nós conseguimos, através de um grande esforço, sair com uma chapa única, uma diretoria feita uma grande composição. Isso tem facilitado muito o trabalho da CONTE, para que ela continue representando os trabalhadores, né? Eu só queria lembrar que no dia 28 nós estaremos também parados, não só os professores, mas também os técnicos administrativos, que nós representamos todos os trabalhadores das escolas privadas do Brasil. Tanto no ensino básico, superior, educação infantil, pós-graduação, cursos livres, etc. A CONTE coordena todos os sindicatos que representam todos esses trabalhadores e faz esse trabalho que aqui o Gilson e o Zambon aqui se referiram. Bom, mas como eu disse no início do nosso programa, nós estamos num momento político muito complicado nesse país. Depois do golpe parlamentar, depois do que aconteceu com o impeachment, etc., arrancado a fórceps,
os detentores do poder estão entregando, ao que parece, aquilo que prometeram ao famoso mercado, ao chamado mercado. E agora, neste ano, vieram com uma força avassaladora, com um projeto que está sendo chamado de deformas e não de reformas. Aliás, há pessoas que dizem que não estão reformando, estão demolindo, né? Que é uma verdadeira demolição. Então, no aspecto da Previdência, a população, a meu ver, ficou bem informada sobre a perversidade das propostas governamentais e reagiu contra, e nós vimos nas últimas semanas o que aconteceu. Nós temos que fazer agora uma análise também sobre o que está sendo apresentado em termos de reforma trabalhista. Gilson, na sua opinião, quais são os principais problemas ou as principais perversidades mesmo que estão inseridas não só no projeto da reforma, mas principalmente no substitutivo que está sendo apresentado pelo deputado Rogério Marinho para o Congresso Nacional? Olha, nós vivemos um golpe de Estado, esse é o meu conceito do que aconteceu. E esse golpe de Estado, conforme dizia Raimundo Faoro, naquele livro Os Donos do Poder, os mesmos donos do poder de 54, de 64 e de 2016. Uma elite que não tem compromisso com a nação brasileira, uma elite que não tem compromisso com os trabalhadores, com o povo, não tem compromisso com o desenvolvimento nacional, portanto, uma elite completamente alheia às questões que envolvem o nosso país. E esse golpe novamente foi dado com o objetivo de estruturar o Estado brasileiro numa perspectiva de entregá-lo ao setor rentista, que diz respeito, inclusive, à questão da reforma do Estado, a PEC 55, que virou emenda 95, a reforma apresentada ontem do Encontro de Contas dos Estados, reforma previdenciária, trabalhista, enfim, um conjunto de questões que vêm sendo colocadas e aprovadas por esse governo. E o simbolismo disso tudo é que, na Fiesp, por exemplo, o Pato Amarelo. O Pato Amarelo representava o interesse da CNI numa perspectiva de retirar direitos trabalhistas. Eles diziam que a CLT ela é arcaica, que ela precisa ser destruída e reconstruído um novo arcabouço jurídico na área trabalhista brasileira. Mas o que eles pretendem na prática é retroagir o direito do trabalho para antes dos anos 30. Nós estamos comemorando 100 anos da Revolução da greve de 2017, que tratava justamente disso, da questão da falta de direitos entre os trabalhadores brasileiros, e eles propõem, com essa reforma, destruir, e nós vamos poder falar sobre isso ao longo do programa, destruir vários pontos consolidados do arcabouço jurídico trabalhista brasileiro, rompe com vários acordos internacionais que o Brasil celebra, principalmente com base na OIT, são dezenas deles que é rompido com esse projeto, e rompe também com a Constituição Federal, porque há vários artigos propostos na proposta da reforma trabalhista que, na verdade, ele contraria a Constituição Federal. Então, é inconstitucional, ele rompe com acordos internacionais e ele tem uma perspectiva de redução drástica, dramática de todo o direito trabalhista dos trabalhadores brasileiros. Qual é a sua o Gilson fecha bem a questão. E eu queria vir mais no varejo, ele foi no atacado. O trabalhador perderá praticamente todos os seus direitos. Hoje nós sabemos, e isso é histórico, que o capital ele se sobrepõe sobre o trabalho. Ou seja, ele massacra o trabalho. E nós temos a CLT, nós temos as entidades sindicais, nós temos toda uma rede de defesa contra isso. Esse substitutivo que o Gilson coloca, ele destrói praticamente tudo. Então o trabalhador hoje ele fica à mercê da vontade do seu patrão. Então ele tem que negociar com o patrão o seu reajuste, quando ele tem um cargo mais elevado, ele tem que fazer ele mesmo a sua própria rescisão do contrato de trabalho, enfim. Aqui o trabalhador vai ter que trabalhar para a sua subsistência básica. Né? Então, eu acho que o Celso disse bem no começo, nós precisamos fazer com que todos os trabalhadores passem a entender isso com mais profundidade. Como entendeu a aposentadoria, que a aposentadoria é mais fácil de entender. Porque eu iria me aposentar em X anos, vou me aposentar em 2X anos, o dobro do tempo para me aposentar. Isso fica fácil. Nos direitos do trabalho, isso fica difícil.
Fica difícil eu entender que eu poderei não ter mais 13º, poderei não ter mais férias, mais fundo de garantia, enfim. Eu viro um escravo que só falta a corrente para botar no pescoço, né? Principalmente, né, porque rompe aquele acordo social, aquele contrato social de 1988. Que norteou a Constituição de 88, depois de 25 anos de ditadura. Então houve naquele momento uma certa concertação e o centrão, o famoso centrão, pendeu um pouco mais para a esquerda e nós conseguimos fazer um acordo social que permitiu a outorga da promulgação da Constituição Cidadã de 88. O artigo 7º e 8º foi... O artigo 7º e 8º, você colocou uma questão de que esse substitutivo é inconstitucional porque fere principalmente o artigo 7º, na questão da proteção dos direitos sociais e dos direitos do trabalho. Bom, como é que está, na sua opinião, esta concertação, vamos chamar assim, política agora, nesse momento? Esse centro pendeu mais para a direita? Está havendo um endireitamento em termos de fim dos direitos sociais e uma entrega, como você disse, para o sistema financeiro, para as indústrias, etc. Qual é a sua percepção sobre isso? Primeiro, é preciso caracterizar, há um déficit democrático na discussão. Não há discussão política. A comissão especial que foi constituída na Câmara dos Deputados, eles fizeram poucas audiências públicas. Tudo que foi apresentado pelos vários órgãos, Ministério Público, Justiça do Trabalho, Anamatra, sindicalista, enfim, o conjunto das entidades que circulam em torno da questão do trabalho, nenhuma delas foi absolvida. O Congresso está sendo fechado para a participação de trabalhadores, né? Portanto, há um déficit democrático profundo numa questão que envolve uma concertação social. Nós não vamos construir uma nação onde que os conflitos vão se sobrepor às questões que envolvem as relações sociais. Retroagir, como foi dito pelo Zambon, que nós estamos dizendo, o direito de trabalho ao século passado, isso quer dizer que nós vamos potencializar em muito as contradições entre capital e trabalho e a luta de classe. Eu não tenho dúvida disso. O que eles estão propondo é uma instabilidade jurídica, porque também, como eu disse, é inconstitucional, é um confronto entre classes, né, e uma ruptura do tecido social e daquilo que foi construído, como você disse, na Constituição de 88, uma perspectiva de criar uma sociedade que pudesse avançar. E o que nós estamos vendo é isso. Então, se nós pegarmos o projeto como um todo, nós podemos dividir em 8 partes esse projeto, que vai desde a questão da ausência da Justiça do Trabalho, eles querem destruir a Justiça do Trabalho, até acordos individuais. Eu acho que é muito importante o que você colocou e nós vamos começar por aí. Essa análise que você está fazendo em termos dos 8 grandes pontos em que a gente pode abordar esse substitutivo perverso. Mas isso é interessante para que você permaneça aí. Nós voltaremos daqui a pouco. Até lá. Olha, professor é aquela pessoa que pega a criança pela mão, leva ele lá em cima no morro e mostra o mundo para ele. Esse é o professor. Então estamos aqui de volta e agradecendo novamente a sua participação e você ter ficado aí nos aguardando, porque o assunto é realmente muito interessante. E no bloco anterior, quando foi interrompido bruscamente, estou pedindo desculpas novamente, o Gilson estava discorrendo sobre os pontos em que nós podemos dividir o projeto substitutivo que foi apresentado. Por favor, Gilson. Rapidamente, né? Então, primeiro, o déficit democrático é um primeiro ponto. Segundo ponto, consolida a terceirização e o trabalho temporário. O terceiro ponto, cria vários contratos, como o Zambon colocou, de pejotização, de trabalho intermitente, de contratos precários. Então, há várias formas de contratações, inclusive atingir a Previdência, porque não tem Previdência, não tem recolhimento. Eles tratam a questão do Justiça do Trabalho também como elemento que não vai ser mais considerado, a dificuldade de acessar a Justiça do Trabalho. Um quinto elemento, a discussão em torno de direitos vinculados, por exemplo, a pessoa com deficiência, a jovens, que também é retirado.
Uma empresa hoje com mais de 100 trabalhadores é obrigada a contratar 2 ou 3 trabalhadores, é retirado da proposta. O sexto ponto, naquilo que diz respeito aos sindicatos, há uma posição de enfraquecer de forma assustadora os sindicatos, iniciando pela questão das contribuições e das relações, inclusive, não será mais necessário o trabalhador fazer a rescisão do contrato de trabalho nos sindicatos. Então, um conjunto de questões que envolve essa relação. O sétimo ponto diz respeito à questão do empoderamento dos empresários. Os empresários terão várias prioridades em relação ao sindicato dos trabalhadores, então tudo caminha na perspectiva de resolver o problema dos empresários. O oitavo ponto, a questão das relações democráticas, que envolve a relação da chamada ação do ataque aos sindicatos, né, de política antissindical que nós temos no país. E o nono, eles tiram literalmente vários direitos que estão estabelecidos na CLT, diretamente. Exclui pelo menos os 10 pontos que estão assegurados na CLT. Então, esses 9 grandes blocos constituem uma remodelação de mais de 100 itens da CLT, que é o que nós vivemos no nosso cotidiano, nas relações sindicais. O tempo é curto para a gente poder colocar mais cada um ponto, mas é importante que o trabalhador e os sindicatos e a sociedade compreenda o que está por trás dessa reforma. É um ataque assustador aos direitos trabalhistas. Então, eu coloquei rapidamente esses 8 pontos, 9 pontos, mas nós precisamos destrinchar cada um deles para a gente compreender a profundidade e a maldade proposta nesse projeto. Eu vou aqui, então, destrinchando um pequeno ponto só, fazer uma provocação ao Zambon. Mas não é moderno você ter uma relação de negociação na própria empresa com o representante dos trabalhos, porque um representante dos trabalhadores, porque uma das propostas é que os trabalhadores da empresa elejam um representante para que possa dialogar então com o patrão e participar das negociações. Isso não é uma modernidade, uma modernização nas relações de trabalho? Isso seria excelente. Se fosse verdade, seria bom. Não. Se o trabalhador tivesse a garantia de emprego, se ele pudesse não ser demitido sem uma causa concreta. O capital, o patrão, ele vai negociar com o trabalhador com o poder na mão, com a faca na mão para cortar o pescoço do trabalhador. Então, se o trabalhador não concordar com o que ele está propondo, ele perde o emprego. Mas esse representante vai ter 2 anos de estabilidade, professor. Ele vai ter 2 anos de estabilidade e vai ter um vínculo provavelmente muito grande com o patrão. E como é que vai ser a eleição desse trabalhador? A eleição desse trabalhador controlada pelo sindicato? Vai ser ao bel prazer do patrão, do dono da empresa. Ele fará a eleição da forma que ele bem entender. Mas, ô Gilson, essa não era uma grande bandeira de luta, a organização por local de trabalho? Sim. Como é que foi manipulado isso por esse projeto? Essa é uma das questões centrais do projeto, é a chamada negociado sob legislado. Isso é importante. O negociado sob legislado. Qual é as características? Primeiro, o Supremo acabou com a ultratividade do direito. Quer dizer o seguinte, que a partir de agora nossas convenções coletivas foram para estaca zero. Nós estamos com base na CLT, né? Essa é a lógica. Termina a convenção coletiva, terminam todas as garantias até de 20 anos atrás. Justamente. Então, vocês estão em database, então tudo aquilo que está convencionado, ele deixa de existir a partir do momento que não há uma convenção coletiva. Então, você estanca o direito em perspectiva na base da CLT. Mas eles não estão satisfeitos com a base da CLT. Então, eles propõem o quê? O negociado sobre legislado. Ou seja, eles vão eleger um representante que não é vinculado ao sindicato. Ele vai ser vinculado, ele não precisa ser filiado ao sindicato, é uma pessoa escolhida, né? Possivelmente ao dedo, porque nós temos uma parte... Escolhida é um bom termo, né? Escolhida. Para poder representar os trabalhadores na negociação direta entre os trabalhadores e o patrão. E que pode ser até um gestor, né? E não um trabalhador de chão. Se ele é trabalhador, é trabalhador. Então a ideia é que esse representante, que não tem vínculo com o sindicato, não tem vínculo com a própria categoria, ele vai, a partir desse momento, negociar, transacionar acordos internos da empresa que poderão ser rebaixados em relação à CLT. Então, o que se pretende com isso lógico, retirar os sindicatos de qualquer negociação e estabelecer uma política de quanto mais redução
dos direitos trabalhistas estiverem, mais eficiente e mais moderno e mais capacitado é esse negociador que estabelecerá a partir de agora nessa proposta. Então, deixa eu ver se eu entendi, né? Quer dizer, esse substitutivo, ele mexe em 100 itens da CLT. Desorganiza toda a consolidação, porque, na verdade, a CLT, como o Dr. Sotomayor explicou aqui no nosso programa, a CLT não é de 43, ela vem evoluindo nesse tempo todo, é uma consolidação de todas as leis. Teve 4 mudanças nos últimos, depois de 43. Sim, então, na verdade, isso é uma falácia. Então, ela desestrutura toda essa consolidação das leis do trabalho, mas não contente com isso, o empregador pode, a partir de um acordo interno, rebaixar ainda mais a CLT, e esse acordo tem poder de lei, é isso? E a Justiça do Trabalho não pode interferir? A Justiça do Trabalho vira um mero conferente de homologação. Agora, tem um aspecto nesse substitutivo que também é muito perverso, e ele remonta à ditadura. Na ditadura havia a possibilidade de você fazer uma demissão por acordo. E o deputado, o cidadão Rogério Marinho, que, diga-se de passagem, apresentou um projeto de lei para colocar professor na cadeia, Sim. A gente não pode esquecer disso, né? Porque ele quer patrulhar a escola, ele quer uma escola, entre aspas, sem partido, ele quer uma escola sem opinião, na verdade. Esse cidadão inseriu um artigo onde permite que haja uma demissão por acordo. Quer dizer, o trabalhador precisa do seu fundo de garantia. Ele vai ao patrão e diz: eu quero ser demitido. O patrão o demite por acordo, pagando metade dos seus direitos. Isso é um absurdo completo, né? Isso é uma volta ao passado total. Se não bastasse, Celso, ainda há a possibilidade de uma empresa, no nosso caso uma escola, momentaneamente passando por uma dificuldade, reduzir o salário de todo mundo, ou seja, o trabalhador, o professor, o trabalhador da escola que eu estou citando, ele vai pagar pela má gestão da empresa. Só que nesse caso é preciso a presença do sindicato, Sim. porque aí é um preceito constitucional. Mas aí você vê a pressão que esse trabalhador vai sofrer. Uma pressão dos trabalhadores contra. Eu prefiro ganhar menos a perder o emprego. Como o Gilson diz, o negociado passa a prevalecer sobre o legislado. Hoje não. Inclusive, o tema, quando você pega o conjunto das propostas, nós que somos professores, possivelmente nós seremos das categorias as mais atingidas. Sim. Porque há vários aspectos dessa proposta que atinge justamente os trabalhadores com um nível salarial e condições de trabalho um pouco melhor. Não diria que é muito melhor, porque nós temos uma média da qualidade das condições de trabalho no país muito rebaixadas. Mas nós seremos profundamente atingidos. Por exemplo, contrato temporário. Nós podemos ser contratados agora no dia 1º de fevereiro e ser demitido no dia 30 de novembro. Isso vai ter implicação na aposentadoria, no contrato de trabalho e na nossa rotatividade permanente. Trabalhador que ganhar mais de R$10.500, aproximadamente, são 2 pisos do INSS, poderá fazer acordo individual entre ele e o patrão. Inclusive negociar, transacionar férias, SCC, tudo. Tudo. Então está previsto lá a individualização da relação de trabalho. Como disse o Zambon, PJ, a pejotização. Explica um pouquinho essa história de pejotização para os nossos companheiros aqui, amigos que estão nos prestigiando. Você vai abrir uma empresa, vai ter um CNPJ, né? Uma empresa individual, e que você vai prestar serviço ao seu patrão. Então, essa prestação de serviço, você transaciona o valor desse serviço. Ao invés de olerite, você entrega uma nota fiscal. Nota fiscal todo final do mês, e recebe, paga o imposto, só que você não tem o INSS. Isso vai também aumentar em muito a crise de receita na Previdência, porque vários setores farão isso no próximo período, né? E outras formas intermitentes, por exemplo. Você estava dizendo que ele deixa de pagar INSS e ele deixa de ter outras garantias, como, por exemplo, não tem férias. Ele pode negociar tudo, ele pode... Não, o PJ, aquele que dá nota fiscal, ele não tem direito. Não tem nada. Férias, 13º, ele pode transacionar alguns direitos por fora. Mas não vai estar na relação jurídica não vai estar constituído isso, né? E não tem direito à convenção coletiva da categoria. Não. Na prática não tem. Na verdade, o que eu tenho visto é o seguinte, com a terceirização, com essas formas de contratações,
e com a outra atividade que foi julgada pelo Gilmar Mendes numa liminar, na verdade as nossas convenções coletivas acabaram. Não existe convenção coletiva, né? O que eles querem é zerar o jogo, dizer, olha, cada um por si e Deus por ninguém, e vamos ver quem pode mais e quem pode menos. Eu avalio que nós teremos uma grande luta política, luta sindical, luta social no país. Me parece que eles estão brincando com fogo. Esse Estado brasileiro que avançava em alguns aspectos na construção de uma sociedade mais solidária, mais justa, mais socialmente organizada, o que eles propõem nesses 1 ano de governo, desse golpe, é justamente destruir toda e qualquer interlocução entre a sociedade e o Estado. E com isso nós teremos períodos de muitas dificuldades. Se me permite... romper a concertação, né? Esse grande problema que esse governo golpista terá, começará dia 28, que nós vamos parar o Brasil. Então, nós temos aqui, chamando a atenção, temos 2 minutos para terminar, e eu queria aproveitar esse tempo para que vocês dois, começando pelo Zambon, que já se antecipou, comentassem o movimento do dia 28. Por que nós vamos parar no dia 28? Porque os nossos amigos também precisam refletir sobre a greve do dia 28. Nós vamos parar dia 28 porque a classe trabalhadora tem que ser ouvida nessas mudanças espúrias que estão sendo feitas no país. Gilson. Olha, nenhum regime militar ousou fazer o que o Temer faz em 1 ano de governo. É verdade. Nenhum regime militar. Mesmo com toda a repressão, todo o autoritarismo desencadeado por aquele regime durante 25, 28 anos no país. Em menos de 1 ano, eles estabelecem uma regra que é da destruição dos direitos sociais, previdenciários e dos direitos sociais, educação, saúde e segurança, como o tripé da questão da preocupação do Estado. Então, a nossa manifestação dia 28, a nossa greve, o Zamani falou, eu considero que vai ser a maior greve da história do país. Nós teremos uma grande greve. É lógico que nós não podemos parar na greve do dia 28, nós vamos ter que construir outros movimentos e outras greves, vai ser uma coisa permanente, porque o enfrentamento à luta de classe no Brasil, ela vai se dar a partir de agora cotidianamente. Quem achar que vai fazer esse conjunto de maldades, esse saco de maldades contra o povo brasileiro, os trabalhadores, e isso vai ficar sem resposta, está enganado. Esse governo também já está profundamente desgastado. Agora, o governo não cai sozinho. Então essa greve geral e o movimento será no sentido também de derrubar esse governo, dizer, nós queremos eleições no país, esse governo não representa 5% de aprovação popular e um conjunto de pessoas, 11 ministros denunciados por corrupção, e nós não podemos permitir que esse governo continue a imperar num programa que sequer foi discutido com a sociedade brasileira. Esse programa não foi eleito em 2014 e nós não podemos permitir que eles apliquem esse modelo da forma como tem sido aplicado. Então, trabalhadores, agora é a nossa vez, para a rua, para a luta, mobilização e enfrentamento a esse governo e aqueles donos do poder que acham que podem impor ao país essas derrotas profundas. Amigos, amigas, essas considerações foram muito importantes. Professores, professoras, auxiliares de administração escolar, técnicos administrativos, trabalhadores em geral. A greve do dia 28 não é contra a sua empresa, não é contra o seu patrão. A greve do dia 28 é a seu favor. Não é questão de coxinha, não é questão de mortadela, é questão de defesa dos seus direitos. Estão avançando nos nossos direitos. Pare no dia 28. Obrigado pela sua participação, obrigado pelo prestígio. Critique, participe, por favor, fepesp.org.br. Até o próximo Sala de Professores. Agradeço a participação do companheiro Gilson, do companheiro Zambon. Obrigado.